Shalom, Igreja do Senhor. Estou aqui mais uma vez, por me dar dessa missão. E eis-me aqui, amém? Então, nesse momento, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 5. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Somente aqui até no versículo 8, eu quero enfatizar, vou enfatizar o versículo 7 e o 8, o culto, de busca do Espírito Santo. E o tema que eu trouxe para essa ministração é: você pode falar para a pessoa que está ao seu lado, quer ser cheio do Espírito Santo? Se esvazie primeiro. Amém? Então o Senhor me deu essa palavra, e o Senhor, então, eis-me aqui. Amém? Então nós vemos aqui, que o Senhor, ele se esvazia. E eu trago aqui uma introdução que nós cristãos, nós temos que ter esse desejo genuíno de sermos cheios e usados pelo Senhor Jesus, pelo seu Santo Espírito em nossas vidas. Nós temos que ter esse desejo, amém? Porque muitas vezes a busca não é aquela coisa grandiosa, não é por obras maiores, porque eu faço melhor, eu evangelizo maior. Não é por a autoexaltação, por você ser cheio do Espírito Santo, mas é você se esvaziar para que ele venha nos encher. É o esvaziamento, porque nós vemos aqui que Deus, ele se esvaziou. Amém, querido? Aqui, eu trago aqui que o esvaziamento de Jesus é o maior exemplo para as nossas vidas, porque o Senhor Deus, ele nos fez imagem e semelhança dele, amém? E quando eu estava estudando aqui, aí o Senhor, me trouxe como ele nos fez a sua imagem. Então aqui, quando ele se esvaziou, assim mesmo, ele se tornou semelhança de homem. Ele foi igual a mim e a você nessa terra, mas só que sem pecado. Ele se esvaziou, ele abriu mão de tudo, ele abriu mão da sua glória, dos seus privilégios divinos. Ele não deixou de ser Deus, mas ele renunciou à sua glória. Nós vemos aqui claramente essa humilhação do nosso próprio Deus. E ao se tornar-se semelhante ao homem, sem pecado, ele esteve aqui para o quê? Para nos servir nessa terra, Ele se humilhou. Jesus, ele foi igual a mim e a você. Ele nasceu numa manjedoura, Ele não nasceu em palácios, ele não teve ali uma família rica, Ele foi o quê? Humilde desde o nascimento. E o que eu aprendo com isso? Que nós, para servirmos o Senhor, nós não precisamos de posse, nós não precisamos de dinheiro. Não é o dinheiro que vai nos trazer a salvação, mas é o quê?
o nosso coração rendido ao Senhor, é a nossa humildade perante o Senhor, porque quando nós estamos ali buscando o Senhor, Ele conhece a humildade do nosso coração, Ele sabe quando nós estamos sendo sinceros a Ele, amém, amada igreja? E Jesus, Ele compartilhou, né, das fragilidades, igual a mim e a você, que nós somos frágeis, né? Nós sentimos dores, Ele sentiu dor, Ele chorou, né? Então, queridos, nós temos que olhar para o Senhor, porque nós vamos passar por situações, nós vamos passar por dores em nossas vidas, nós vamos passar por aflições em nossas vidas. Tá difícil para mim, eu vim para o Senhor, só é luta, mas se nós olharmos aqui para a palavra, se o Senhor que se fez homem nessa terra, Ele passou, então eu e você, nós vamos passar, só que nós não vamos passar sozinhos, porque o Senhor Jesus, Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai e vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, Ele está todo dia ao nosso lado, Ele está ali para nos consolar, para nos trazer uma palavra, quando assim nós recorremos a Ele. Ele nos deixou o Consolador, nós não estamos sozinhos aqui, porque a própria palavra nos diz, né, e o Senhor, ao se esvaziar, Ele se humilhou, né, e sendo servo, Ele se doou, Ele se sacrificou, Ele foi obediente e Ele foi humilde, né? E isso o Senhor nos traz para nos refletir. Nós somos humildes como o Senhor, Ele foi, né? Será que nós estamos sendo prestativos aos nossos irmãos? Será que nós estamos amando como o Senhor, Ele nos ensina a amar? Será que nós estamos perdoando quando Ele ensina-nos a perdoar aquele que nos persegue? Isso é humildade no nosso coração, é nós olharmos para o Senhor e vermos a verdadeira humilhação que o Senhor passou. E muitas vezes nós passamos algo, né? Ai, que eu fui humilhada, ai, que não me dá shalom, e se chateia por qualquer coisa, sabe? É motivos fúteis. O Senhor, quando nós somos cheios do Espírito Santo, não é qualquer coisa que vai aqui mexer com o nosso ego. Nessa palavra que eu estudando, o Senhor quer falar que é o nosso ego, é o nosso eu, que muitas vezes só é que eu sou certa, eu estou na razão, né? Eu não erro, é o que? Só o nosso eu. E cadê a humilhação de nós reconhecermos que nós somos falhos, de nós reconhecermos que nós estamos errados? Você reconhecer, você está sendo humilde, né? E o Senhor, Ele nos abençoa quando nós reconhecemos as nossas falhas, amém? Nós vemos aqui que Jesus, Ele não se prendeu à sua divindade, né? Mas se humilhou para cumprir o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? É de nos dar salvação, né? Ele sendo Deus ali, abdicou a sua glória, o seu reino. Para quê? Para nos dar salvação. E aqui nós vemos a obediência do nosso Senhor Jesus para com Deus. Descer nessa terra para morrer por nós, pecadores, nós que não merecíamos. E nós vemos aqui a obediência. E o Senhor quer de nós a obediência, que sejamos obedientes como Cristo, Ele foi para o seu Pai, que é Deus, que Ele não disse não. Porque ele já pensou, ele disse, não, meu Pai, eu morrer por essa nação pecadora, né, que não te busca, que não quer saber da tua lei, dos teus mandamentos. Ele poderia, mas não, ele foi obediente ao nosso Deus. E assim nós temos que ser obediente ao nosso chamado. Se cada um de nós que estamos aqui, nós temos um chamado. O Senhor é o Senhor quem nos capacita.
Você acha que eu queria, não que eu não queria estivesse aqui, mas eu imaginava de estar aqui? Não, o Senhor me capacita, é da sua maneira, porque você pode pensar assim, ela tá aí, ela não sabe nem pregar. Eu não sei mesmo não, amado, né? Eu não sei me pregar mesmo não, mas o Senhor, Ele usa da maneira dele. Se você tiver com o coração aberto, você vai receber a palavra, amém? Aleluia, Deus. Ao se esvaziar, Jesus não apenas veio salvar-nos, mas também ensinar como viver de forma a refletir o caráter de Cristo. Que eu poderia dar outro tema, né? Quer ser cheio do Espírito Santo? Tem o caráter de Cristo, porque Cristo é o nosso modelo, né? É o modelo irrepreensível, né? De perfeição, é o nosso Senhor Jesus. Então, porque eu não posso estar aqui e lá fora eu ser outra pessoa, né? Quem eu sou quando eu estou na fila de um banco, quando eu estou ali na fila da casinha de saúde, porque muitas vezes acontecem situações, porque tem irmãos que não vê nenhum irmão ali se transforma, chama palavrão, dá o quê? Mau testemunho. Isso é o quê? Não ter o caráter de Cristo. Porque assim como nós estamos aqui na igreja, nós temos que ser, né? Ter o caráter de Cristo aonde nós formos. Amém, queridos? E o caráter de Cristo reflete em nós a santidade, o amor e a submissão, né? Como eu falei aqui, né? Nós temos que ser santos. Porque a palavra de Deus diz, sede santo, porque eu sou santo. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Porque se você aqui aparentemente apresenta ser santo, seja santo aonde você for. Não é passar a semana pecando e ser santo somente aqui no domingo. Não, é você levar essa santidade aonde você for. É para as pessoas se espelharem em você e ver verdadeiramente, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. É isso que é viver em santidade. E o amor de Cristo é a gente amar quem nos persegue, é amar quem nos feriu, é dizer, Senhor, eu entrego essa pessoa em tuas mãos, age na vida dela. Nós agirmos com amor e sermos submissos, né, ao nosso chamado, sermos submissos a Deus, sermos submissos aqui no nosso ministério. É essa obediência que o Senhor quer de nossas vidas, essa submissão. Amém, queridos? E eu aprendo, né? E eu quero deixar aqui uma reflexão para as nossas vidas, né? Se o nosso próprio Deus, ele se esvaziou, quem somos nós para nos apegar ao nosso ego, né? Ao nosso orgulho, aos nossos achismos? Porque muitas vezes nós não reconhecemos que nós erramos, que nós falhamos. Não, foi o outro. Não, foi ele. Ele errou. Porque às vezes a nossa autossuficiência, nós não queremos reconhecer que nós somos orgulhosos, que nós somos falhos. Aí muitas vezes é o quê? É só o fulano. E a gente, igualmente assim, nós queremos dar um de santo, que nós não falhamos, mas nós falhamos e nós temos que reconhecer essa falha diante do Senhor, e porque quando nós reconhecemos, o Senhor, ele vem e nos perdoa, o Senhor, ele vem, ele nos limpa, ele nos livra dessa não, só eu que sou certa, só eu que faço, só eu que oro melhor, só eu que prego melhor. Não, querido, nós temos que ser humildes, nós estamos aqui para aprender um com os outros, né? Porque cada um de nós aqui somos pequeninos que o Senhor escolheu, e nós aprendemos um com os outros aqui. Amém, queridos?
Esvaziamento não anula a pessoa, mas é um chamado para deixar o ego e buscar uma vida que reflete o caráter de Cristo, né? Você se esvaziar, você reconhecer o seu erro, não vai te diminuir. Ai, porque, né, me humilhou, me feriu, fazer a gente pequenininho, não. Você não vai se diminuir, mas você reconhecendo, o Senhor, Ele vai te exaltar, o Senhor, Ele vai te encher do Espírito Santo, porque você está reconhecendo o seu erro, porque você está reconhecendo a sua falha. Você não vai diminuir, mas você vai estar cheia do poder, você vai estar cheia do Espírito Santo quando você reconhece os seus erros. Amém? Aleluia, Deus. Uma experiência genuína com o Senhor deve produzir em mim humildade e não orgulho. Porque nós vemos aqui na palavra, né, que o nosso próprio Senhor, Deus, Ele sendo Deus, Ele se humilhou. E por que eu não posso me humilhar diante de uma pessoa que me feriu ali para pedir perdão, né? E dizer, eu te perdoo, porque muitas vezes nós somos feridos. Eu já passei por experiência, né, que eu fui ferida, mas eu que fui lá pedir perdão, porque eu tive, né, essa experiência genuína com o Senhor. Sabe por quê? É o Espírito Santo que convence. Porque se você está cheia realmente do Espírito Santo, Ele vai te convencer. Muitas vezes, quando nós cometemos um erro, se você é cheia do Espírito Santo, na hora Ele incomoda. Por que você fez isso? Então, isso é ser cheia do Espírito Santo, amém? E a gente vê aqui, eu posso citar aqui um exemplo de humildade, quando Jesus, Ele lavou os pés dos discípulos, porque os discípulos sabiam, né, que Ele era o Messias, e era para eles terem essa atitude, né, de lavar os pés de Jesus. Mas nós vemos aqui a sua humildade, Ele lavou os pés dos discípulos. Então, que nós venhamos ser humilde, igreja, ser humilde. A palavra hoje é humildade, é nós nos esvaziarmos de nós mesmos para que nós podemos estar cheios, para que nós podemos vir nessa noite transbordar do seu Espírito Santo, amém? Aleluia, Deus. Esse copo, ele está cheio, né? Aqui, vamos supor que é um vaso aqui, e ele está cheio, né? Ele está cheio, mas ele está cheio de quê, né? É do seu ego, é do orgulho, né? É das suas razões, das nossas próprias razões, né? Que eu não erro, eu sou certa. Então, se esse vaso ele está cheio, né? Como é que o Senhor vai derramar o seu Santo Espírito aqui? Como é que Ele vai nos encher hoje? Se nós estamos cheios de nós mesmos, se nós estamos cheios das nossas próprias razões, se nós estamos cheios do nosso orgulho, se nós estamos cheios do nosso ego, o Senhor, Ele não vai transbordar em nós enquanto nós não tivermos um esvaziamento genuíno perante a sua presença. O esvaziamento é o processo de tirar de dentro, né, de dentro de nós, tudo que impede o enchimento do Espírito Santo. Mas para nós esvaziarmos, nós precisamos reconhecer. Um ponto-chave aqui é reconhecer as nossas falhas. É reconhecer, sim, que nós temos falhas, porque todos nós aqui temos falhas. Né? Porque se você dizer, eu não falho nisso, você pode não falhar numa área, mas você falha em outra área. Você pode, não, mas eu oro, eu busco, mas tem algo dentro de você que você falha. E o Senhor, Ele nos chama hoje para que nós venhamos nos esvaziar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus.
O caminho para ser cheio do Espírito Santo é o mesmo trilhado por Cristo. Porque, querido, antes, do Senhor ser exaltado, ele foi humilhado. Hoje nós o exaltamos, glorificamos o seu nome, mas ele foi humilhado naquela cruz. Por mim e por você, ele foi humilhado pelos nossos pecados, ele foi humilhado para que hoje nós estivéssemos aqui, ouvindo a sua palavra, para que hoje nós tivéssemos a salvação que foi comprado naquela cruz, o qual o Senhor ali passou por essa humilhação, tão grande humilhação, e muitas vezes nós nos achamos tão... Sabe, nós não nos queremos nos humilhar, nós nos achamos assim, mas eu me humilhar, mas você meditar nessa palavra e ver aqui a humilhação do nosso Deus, o que a gente passa aqui nessa terra não é nada, não se compara à humilhação que o Senhor ele sofreu naquela cruz para nos dar salvação, para nós termos a vida eterna hoje. Foi preciso ele, sendo Deus, se humilhar. Eu quero contar algo que aconteceu comigo, um pequeno testemunho. Eu não ia trazer. Eu estava ali estudando e o Senhor trouxe na minha mente. Aí eu, mas Senhor, eu falar isso? Aí ele me confirmou. Eu disse, Senhor, se tu estás falando, eu vou trazer para a igreja. Porque como eu já contei, o Senhor ele me libertou da prostituição. E teve já assim... Perto de eu me converter ao Senhor, eu namorava um rapaz que morava do lado de casa. Eu vou ser bem breve, Eu namorava esse rapaz. Já estava com 4 anos que a gente estava nesse relacionamento. Ainda não conhecia, o Senhor Jesus. Então, o que aconteceu? Eu viajei. Nisso que eu viajei, ele ficou com uma outra moça. Quando eu estava com ele, foi na época que ele entrou na aeronáutica. Aí o que aconteceu? Eu viajei, ele ficou. Quando eu cheguei, aí eu falei, e aí? E aí, tu vai ficar com ela? Aí, não, vou ficar contigo. Resumindo, nós reatamos. Só que o que acontecia? Ele falava que estava de trabalho e ficava com a outra. Ficava assim. E eu descobri. Aí o que eu fiz? Eu disse, não, para por aqui. Você quer ficar com ela? Então eu dei um ponto final nesse relacionamento. Aí, só que o que aconteceu? Você pode dizer, mas Diaconisa, o que você quer dizer, está trazendo isso? Aí, o que aconteceu? Eu trabalhava aqui na Cidade Nova, eu pegava o ônibus, descia lá no Santos Dumont e eu ia para o bairro da Paz. Aí o que aconteceu? Essa moça era dessas mulheres que é barraqueira. Ela foi me esperar no Santos Dumont para brigar. Aí eu falei, eu não estou mais com ele, porque o homem, vocês sabem como o homem é no mundo, Só o sangue de Jesus, que quando ele não dormia lá, ela pensava que ele estava comigo. Eu disse, não, eu não estou. Tá, isso foi a primeira vez. Quando foi a segunda vez, lá eu estou com uma amiga minha na rua atrás de casa. Ela, Luísa, bora tomar uma batida de Guaraná, a batida. Aí vamos, eu estou lá, sentada em frente à casa delas, tomando o Guaraná. Aí lá chega essa moça de novo. Aí ela chega e pá, assim. Eu falei, moça, eu não estou mais com ele. Aí o que ela fez? Ela partiu para cima de mim. Sabe? E eu tive que me defender. A minha colega separando ali, porque eu não ia deixar ficar parada ela me batendo. Aí o que aconteceu? Querido, isso foi humilhante para mim, sabe por quê? Porque uma mulher que se diz mulher de verdade, ela não faz esse papel por homem nenhum.
porque ela foi instruída, ela tem caráter, e isso não é o caráter de uma mulher fazer isso, porque é a coisa mais normal que a gente vê em vídeo, mulheres, né, fazendo isso não é papel de uma mulher. Então aquilo ali foi humilhante para mim, para as pessoas que me viram sofrer aqui, foi humilhante, querido. Por que eu estou trazendo isso? Porque, querido, essa atitude de eu ter sido humilhada, minha apóstola, gerou em mim um ódio. Sabe o que é um ódio mortal? Um ódio mortal dessa menina. Que sabe o que eu fiz? Eu trabalhava, eu peguei uma faca. Eu andava com essa faca dentro da minha bolsa. Porque tinha acontecido a primeira, tinha acontecido a segunda, e eu andava com essa faca dentro da minha bolsa. Eu quero que ela venha me esperar de novo. Porque eu estava decidida, querido, porque gerou um ódio dentro de mim, porque eu fui humilhada, porque eu não era, apesar do Senhor ter me libertado do mundo de prostituição, né? Eu não fazia esse papel, sabe? E isso ali foi humilhante para mim. O que eu fiz? Então eu esperei ali. Mas, querido, quando Deus tem um propósito, Ele não deixou nada acontecer, querido. Sabe por quê? Porque o primeiro livramento foi que teve um dia, estava tendo muito assalto. Quando eu dei fé, o ônibus parou ali na Cidade Nova, os policiais entraram dentro do ônibus para revistar a bolsa. Meu Deus, eu não sei se eu ficava verde, se eu ficava amarela, porque eu pensava que eu ainda estava com a faca dentro da bolsa, né? Porque se eu tivesse, eu ia... Por que eu estava com essa faca dentro da bolsa? Aí eu disse, meu Deus, já foi ali. Aí depois, querido, olha o que eu vim saber, né? Que se ela tivesse vindo, eu ia fazer alguma coisa, porque eu estava, né? Eu estava com esse ódio dentro de mim para fazer, eu poderia, né? Sei lá, acertado ali, uma coisa certeira, ter ido para o presídio, ou então eu sair do presídio, né? Eu ter sido morta, sabe por quê? Ela era simplesmente prima legítima do maior traficante do bairro da Paz. Porque a minha discipuladora, né, ela ganhou a irmã do traficante, a Nete, porque eu era assim com a Nete. E depois eu vim saber que a Nete era prima dela, né? E a Nete é irmã desse traficante. Então, querido, você acha, porque hoje vai mexer com alguém de uma família que é de traficante. Amanhã, querido, está morto. Sabe, e Deus, depois que acontece tudo isso, você vai fazer uma análise da sua vida, você repensa, meu Deus, o que o Senhor me livrou, o que o Senhor Ele fez na minha vida, porque, querido, foi um ódio que essa menina, ela gerou dentro de mim. E por que eu estou trazendo essa palavra? Porque depois, esse testemunho. Porque, querida, depois eu já estava 3 anos na igreja. Eu estava na restauração já 3 anos. Eu não conseguia liberar perdão para ela. Eu não conseguia. Ali eu era quebrantada, chorava e tudo. Mas aquele ódio, ele permanecia dentro de mim. Eu já estava com 3 anos. Aí o que a minha discipuladora fez? Teve um encontro. Ela mandou eu e a Nete. Vão vocês duas. Eu não sei o nome do encontro, mas foi o encontro que marcou a minha vida, né? Foi ali que eu tive a experiência, né, com o Espírito Santo de Deus. Porque eu lembro bem até das ministrações ali, que ele comparou ali com que você que não perdoa alguém, né? Você está aqui, ó, com essa pessoa aqui. Você já viu um bicho preguiça quando ele se agarra na árvore, que dificilmente você consegue tirar? E ele ministrando ali, ele pregando,
E ele comparou, e você está aqui, ó, com esse demônio aqui agarrado nas suas costas, e ele todo o tempo aqui, ó, não perdoa, não se humilha, não se rebaixa, porque é assim que o inimigo faz, porque você não quer se rebaixar, você não quer se desvalorizar, você acha que é humilhante você ir pedir perdão, mas não é humilhante, isso é um trunfo para a sua vida, é um libertador. Então, nesse encontro, querido, quando ele terminou ali, sabe, de ministrar, nós ficamos em pé, nós estávamos numa chácara, estava chovendo assim pouco, nós estávamos lá fora. Querido, quando ele começou ali o mover, né, ele foi, que você venha, traga na sua mente. E ali era a primeira pessoa, era ela. Eu disse assim, Espírito Santo de Deus, me ajuda a perdoar essa menina. Porque, querido, quando você não perdoa alguém, a sua alma está presa no reino espiritual a essa pessoa. E você não vai fluir, porque você está presa a ela, no reino do Espírito. E eu pedi, Espírito Santo, me ajuda. E, querido, eu só me lembro de uma coisa, que eu dei um grito, e aí eu não lembro mais de nada. Quando eu acordei, eu não estava mais nem lá na área, porque estava chovendo, aí eu me levantando ali, tomada, né, cheia, e ali eu fui batizada pelo Espírito Santo nesse dia, né, por esse grito, que eu só lembro isso, o resto, se eu manifestei, não lembro de nada, mas foi o grito da minha alma, foi a libertação da minha vida, foi ali. E ali o Senhor, Ele me batizou. E quando eu estava acordando ali, eu cheia e eu via os líderes carregando, estavam trazendo as outras pessoas, né, carregadas ali, pondo ali naquela sala devido da chuva, para você ver o mover do Espírito. E ali eu fui tomada, porque ali, querido, não foi só essa menina que eu tive que perdoar, sabe, ali era o meu pai. Queridos, eu fui aliciada pelo ex-marido da minha irmã. Os outros dois me tocaram, para você ver o quanto que eu trazia, que eu precisava perdoar. Então, quando você tem um encontro genuíno com o Espírito Santo, quando você clama a Ele, só Ele vai ao teu encontro, só Ele vai te libertar. É só o Espírito Santo. E desde ali, querido, amada igreja, eu fui liberta para a honra e glória do Senhor. Sabe por quê? Porque eu entendi o perdão. Porque primeiro o Senhor me perdoou na minha imundície de pecado. E por que eu não perdoo alguém que me fere por uma palavra, por uma bobagem? Por que você não perdoa? O Senhor tem grande obra para pessoas aqui nesse lugar. Mas tem muitas pessoas aqui que precisam se esvaziar desse ego, desse orgulho, de se achar que por ir lá pedir perdão, você está se humilhando. Não, você não está se humilhando, você vai se libertar para que o Espírito Santo venha te encher, para você crescer, porque foi isso que Ele fez na minha vida. E desde aí, a minha experiência com o Senhor, né, depois desse fato, desse encontro, que eu já tinha ido assim em retiro pela rede de jovens da restauração, e o apóstolo sabe, a nossa apóstola Deusa sabe, que tem a unção da alegria, né? Que você começa a rir. Quando eu fui para um retiro, para você ver como é o Espírito Santo, quando eu vi aquilo ali, eu achava, não, é eles que estão rindo sozinhos. Porque, querida, é uma vontade de rir incompulsiva que você quer parar e você não consegue. Aí o que o Senhor fez depois de eu já ter me libertado, né? Teve um dia eu orando sozinha no meu quarto. Eu morava sozinha, né? E eu ali debruçada na cama, eu comecei a orar, porque no começo, quando você tem a experiência com o Espírito Santo, você é tomada, você quer mais, você busca. E eu estava ali nessa busca quando de repente, né, o Senhor, Ele derramou essa unção. Querida, eu comecei a rir ali sozinha, eu ri sozinha. Eu queria parar, querida,
e não conseguia parar. Até que eu parei, aí o Espírito Santo falou: filha, é de mim. Ele confirmou, porque quando eu vi, eu duvidei, eu achava que era eles, né? Mas não. O Espírito, sabe por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. É o Senhor dizendo: filha, eu sou contigo. Tu está sozinha aqui, mas eu sou tua força, eu sou tua alegria. E eu tive essa experiência com o nosso Senhor, mas eu só tive depois que eu perdoei essas pessoas. Amém? Se o Senhor está falando com alguém aqui, se você precisa realmente liberar perdão para uma pessoa, ou para várias pessoas, no meu caso, então libere hoje, se esvazie hoje desse seu próprio eu, em se achar que só você tem razão, em se achar que só você não falha, porque nós todos falhamos, nós todos somos cometidos a erro todos os dias. Amém? Aleluia, Senhor. E eu coloquei uns pontos para quem quer ser cheio do Espírito Santo. O primeiro ponto é arrepender-se dos seus pecados e reconhecer a sua condição de pecador. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Reconheça. Reconheça diante de Deus que você é falho, que você precisa perdoar. Abra mão dos seus próprios desejos carnais, né? Seus desejos carnais, o seu ego, o seu orgulho. É você abrir mão. É você abrir mão daquilo que muitas vezes você não quer. Eu não quero orar hoje. Eu não quero ler a Bíblia. Quando você não faz, você está alimentando seus próprios desejos carnais. Mas que você hoje venha dizer não. Você renuncie os desejos carnais da sua vida. Peça a Deus, ore pedindo para que você seja cheio do Espírito Santo nessa noite. É na oração, é na busca, é na leitura da palavra, é em você se render verdadeiramente. O Senhor, Ele quer que nós venhamos nos render. E o Espírito Santo, Ele nos traz transformação profunda em nossas vidas, porque essa transformação é o nosso caráter, querido. É o nosso caráter. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Sabe, amada igreja, esse mês não foi fácil para mim, que eu iria trazer a palavra do Senhor, e começou uns levantes na minha vida, sabe, e eu tive um princípio de confusão ali na minha casa. Eu disse: Senhor, tem misericórdia, Senhor, da minha vida, mas eu sabia que era levante do inimigo, porque ali eu aluguei, né, o apartamentozinho que eu tenho para uma pessoa, para uma irmã, Costa. Ela é da igreja. É da igreja aqui por trás. O que é que eu quero falar com essa situação? Porque, querido, a sua palavra tem que ser sim. Se é sim, é sim. É não, é não. Essa tem que ser a sua palavra. Porque é muito fácil eu trazer a minha Bíblia e vir. Lá vem a irmã. Mas será se eu tenho o caráter de Cristo? O que as pessoas têm para falar de mim? Sabe? E essa irmã, ela fala pelos cotovelos, fala demais. E nesse fala, você vai descobrindo coisas. Aí o que aconteceu? É um ex-marido dela. Ele pulou o portão lá da frente, porque quem já foi lá em casa tem 2 portão. Vem o primeiro onde está o cadeado, ele pulou. Aí quando chegou lá para entrar em casa, ele pulou o meu.
Aí o que aconteceu? Eu fui chamada a atenção pelo vizinho lá da frente, da casa da frente. Sabe, aí ele falou assim: vizinha, essa mulher ela vai lhe trazer problema. Queridos, aí, porque foi a mulher dele, que é irmã, aí, ela que me indicou ela. Aí como ela falou: vizinha, mas a gente não tem culpa. A mulher só é com a Bíblia debaixo do braço, está na igreja direto, mas cadê o caráter? Cadê o caráter? Cadê o exemplo de uma mulher de Deus? Querida, resumindo, já foi a segunda vez que ela me paga. Ela nunca me paga o dinheiro todo. Ai, que tem isso, é uma lábia. Aí eu disse assim: misericórdia. Aí que o vizinho veio me falar que ela tem até o marido preso. Aí eu disse: meu Deus, misericórdia. Aí, se esse homem sair da cadeia, vir fazer. Aí ele falou: vizinha, essa mulher vai lhe trazer problemas. Aí o sangue de Jesus tem poder. Aí eu decidi: não, eu vou pedir lá. Porque, querido, quem já morou lá em casa é um lugar de paz, né? É tranquilidade, é sossego, não tem barulho, não tem nada. E vem uma pessoa que se diz da igreja, que não gosta de usar calça, só usa calça porque vai para o trabalho. Mas cadê o caráter de Cristo? Cadê o caráter? É que você tem que, né, levar esse caráter de Cristo aonde você for. Não é só quando você vem aqui na igreja que você tem que ter o caráter de Cristo, não. E suas atitudes, e o que você fala. E ela fala, e eu já ouvi tanta mentira. E assim, meu Senhor, como essa mulher mente. Sabe, querida? Sabe, eu estou falando isso aqui porque para nós refletirmos o que nós somos aqui, você tem que ser lá fora, né? É viver o caráter de Cristo verdadeiramente na sua vida, porque as outras pessoas, elas estão nos observando. Aleluia. Né? E nós vivemos, né, em santidade. A transformação do caráter, como eu falei, né? Porque, querido, o caráter de Cristo, quando você verdadeiramente tem o Espírito Santo de Deus, ele vai te constranger no erro que você cometeu. Ele nos constrange, ele produz. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ele vai produzir em nós o quê? Os seus frutos. Nós temos que ser cheios do fruto e do Espírito para, numa situação dessa, você ser prudente, né? Você não ser como essa vizinha que tem queixa, está na polícia, não sei com quem, está com não sei com quem. Eu disse: meu Deus do céu, o que eu fui arranjar? O que eu fui arranjar para a minha vida? Então, é o quê? É o caráter de Cristo, amém? É nós termos o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele derrama o seu poder sobre as nossas vidas, e ele que nos capacita a cada um de nós, porque cada um que está aqui tem um chamado, mas ele usa da sua maneira. É ele que nos capacita, querido, amém? O Espírito Santo, ele nos orienta e nos direciona. É você pedir direcionamento do Espírito Santo de Deus nas suas atitudes, em tudo que você venha fazer. Peça a direção do Espírito Santo de Deus na sua vida, amém? O Espírito Santo, ele nos traz conforto e esperança naqueles momentos de dor, de aflição, né? Até mesmo você não ter mais esperança, né, de algo com a sua família, a conversão da sua família. Ei, não perca a esperança, né? Ele nos traz o conforto, ele é o nosso próprio consolo. Aleluia, Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele tem que trazer em nós, né, o convencimento do pecado. A presença do Espírito Santo, ele nos torna mais sensível ao pecado. Ele não vai te deixar pecar. Se você estiver cheia do Espírito Santo ali, né, você vai ter uma reflexão: não, eu não posso mais, porque o Espírito Santo habita dentro de mim.
Ele vai lhe convencer a você não pecar. Então você tem que estar cheia ali do Santo Espírito de Deus. E tem situações em nossas vidas, amada igreja, que nós só vamos vencer quando nós pedimos a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque em Romanos, em Romanos 8, 26 e 27, que o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor, é ele que intercede por nós. Então que tudo que você venha fazer, que tudo em sua vida, você venha, pedir ajuda do Espírito Santo. E essa é uma palavra, que eu trago hoje, o qual fala do caráter de Cristo, a humilhação de Cristo. O que eu aprendo com essa palavra, que o Senhor hoje nos instrui a sermos humildes, a nos esvaziarmos do nosso próprio eu, do nosso orgulho, do nosso ego. Porque muitas vezes nós estamos aqui, o nosso ego, o nosso orgulho está maior do que nós. Porque muitas vezes nós não queremos perder, nós não queremos, que se eu perdoar, não pense dessa maneira, querido. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer nos encher, mas para nos encher, nós precisamos nos esvaziar, assim como o nosso Deus, ele se esvaziou, ele se humilhou naquela cruz, foi por mim e por você. E nessa noite, eu convido a igreja, você a ficar de pé nessa noite, e você orar nessa noite. Peça para que o Espírito Santo revele a você o que você precisa se esvaziar hoje.